E agora você confere o quadro Entrevista, onde o consultor portuário Fabrício Pierdomenico conversou com a jornalista Tânia Maria sobre o maior porto da América Latina. O Porto de Santos, sem dúvida, é um dos principais indicadores do comércio exterior e da economia do país. E ele vem passando por mudanças que vêm atingindo não só os usuários do porto, como a classe trabalhadora. E para falar sobre esse assunto, o canal Aquaviário recebe agora o consultor portuário Fabrício Pierdomenico. Bom dia, Fabrício. Vamos começar nosso bate-papo falando sobre a recessão que vem atingindo os portos do país, e em especial o nosso. Bom dia, Tânia. Bom dia aos telespectadores do canal Aquaviário. De fato, a recessão atinge a todos, atinge a economia, atinge os brasileiros. São quase 13 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. E aqui em Santos, ele é muito sensível à questão econômica e à dinâmica econômica, por ser o maior porto do país e por estar dentro de uma área muito industrializada. Então, por exemplo, quando a indústria produz pouco, significa importação de poucas matérias-primas ou exportação de poucos produtos manufaturados. Isso acaba atingindo a movimentação do porto e, como consequência, isso acaba atingindo também o número de empregos gerados dentro do porto. Lamentavelmente, o ano de 2016, só para ter um dado de como o Porto de Santos foi afetado, em 2015 movimentou alguma coisa em torno de 119 milhões de toneladas. Devemos fechar 2016 com 113 milhões de toneladas. Há muito tempo o Porto de Santos não tem um recuo em tonelagem na sua movimentação. É fato que teve algumas outras coisas que acabaram tendo como consequência essa queda na movimentação, por exemplo, a safra de milho, que Santos exporta bastante, quebrou em 2016, a soja, a safra também quebrou, mas o fato é o seguinte, a recessão tornou o Porto de Santos, a movimentação ficou menor, o que tornou o Porto de Santos, em seu tamanho, um pouco menor. E isso acabou gerando uma série de consequências, inclusive desemprego dentro do Porto de Santos. Então, Fabrício, um assunto que vem dominando a pauta portuária é o decreto, que prevê a reformulação da Lei 12.815. No que implica isso? A Lei 12.815 é o marco regulatório do setor portuário. É o que diz como pode ser feito, na forma da lei, investimentos e toda a dinâmica do porto, como ele funciona. O decreto ele regulamenta essa lei, ele especifica e dá detalhes sobre como fazer cada uma dessas coisas. O decreto traz uma grande novidade, ele está sendo debatido entre os usuários do porto, os terminais, as associações que representam esses terminais e o governo. E uma das coisas que já ficou acordada, que vai estar dentro desse decreto, é a ampliação do prazo do arrendamento, que hoje é de 25 anos mais 25, passa para ser 35 mais 35. Então, se acrescenta aí mais 20 anos ao arrendamento, de 50 pula para 70. Do ponto de vista do investimento, isso é excelente. Traz mais conforto ao investidor, ele tem mais tempo para retornar esse investimento. Evidente que isso sozinho não é suficiente. Precisa que o governo tenha uma coragem política para incrementar algumas outras coisas e que pode fazer parte ou não desse decreto. A primeira coisa, Tânia, é que não podemos criar uma assimetria, não podemos punir os terminais que são antes deste decreto que está sendo reformulado e os que virão depois. Então tem que ter uma igualdade de condição. Então, a primeira coisa que o governo precisa pensar é de que os contratos existentes precisam ser adequados a esse novo prazo de 70 anos. É fundamental isso, Tânia. Se isso acontecer, evidentemente que os terminais que estão aí hoje podem pensar em investimentos maiores e de longo prazo. Isso gera emprego, isso gera renda, isso gera desenvolvimento. A outra coisa é de que o governo precisa reformular, existe hoje o governo, ele impõe um valor de retorno do capital investido. Este valor precisa ser ampliado, porque quanto mais tempo de investimento, mais risco se tem, mais esse risco precisa ser remunerado.
Então, agora vamos lá para Brasília, onde estão centralizadas as decisões em relação ao Porto de Santos. Fabrício, essa centralização ela é produtiva, tendo em vista que até a Secretaria Especial dos Portos já foi extinta? Não tenho a menor dúvida de dizer que foi um grande avanço para o setor portuário a criação da Secretaria. Você tinha em Brasília um órgão dedicado exclusivamente a pensar o setor portuário. Foi graças à CEP que o valor de investimento público do governo federal nos portos, sei lá, multiplicou por 10, eu diria, em função de ter alguém, ter um ministro, ter uma equipe dedicada, concentrada, olhando os portos 24 horas por dia. Eu faço sempre uma comparação. Eu fui diretor do Porto. Na época, o ministro dos Transportes era o meu chefe. Ele teve 2 vezes em 5 anos aqui no Porto. Quando foi criada a Secretaria dos Portos, o ministro Pedro Brito, todo mês estava aqui. Mês sim, outro também, ele estava aqui visitando o Porto, conversando com a diretoria, visitando os terminais. Ou seja, havia uma preocupação em fazer com que as coisas acontecessem. Infelizmente, a Secretaria de Portos foi extinta e pior. Ela foi extinta e, um pouquinho antes dela ser extinta, foi tudo centralizado em Brasília. Isso faz com que as decisões, todas elas, seja do Porto de Santos, seja de qualquer porto do país, sejam tomadas em Brasília. Isso desconfigura aquilo que eu chamo de comunidade portuária, de você não ter a decisão sendo conversada, discutida, debatida aqui na cidade, no seu porto, perto do seu porto. Porque quem conhece o porto é quem trabalha no porto, é quem está dentro do porto. Então, eu acredito que essa centralização, ela acabou tirando essa perspectiva de comunidade portuária. Em relação ao Conselho de Autoridade Portuária, como é que ele está hoje? Vamos comparar o que existia antes com a Lei 8.630, que foi a primeira lei que regulamentou o setor portuário de uma forma bastante complexa. Ela criou o Conselho de Autoridade Portuária, que era formado de forma muito democrática por 3 grandes blocos. O bloco dos trabalhadores, o bloco dos usuários do porto, 4 blocos, na verdade. O usuário do porto, o trabalhador, o operador do porto e o governo. 4 blocos compunham o CAP. Esses 4 blocos, eles tinham 4 votos. E era deliberativo, ou seja, um exemplo, o plano diretor do porto era aprovado pelo CAP. O orçamento do porto era aprovado pelo CAP. Uma série de coisas era aprovado pelo CAP. Então, isso dava todo um sentido de comunidade portuária. Porque uma vez por mês as pessoas se reuniam, estão ali representantes de todos os setores do porto para debater o porto, seus problemas e o seu futuro. Hoje, a lei mudou. Tem basicamente 3 blocos hoje, o bloco do governo, dos trabalhadores e dos usuários e operadores, sem poder de decisão. Essa é a grande mudança. O que tirou, quando você não tem o poder de decisão, você tira poder. Então, sim, existe o CAP, ele se reúne, as pessoas conversam, mas no final das contas, eles não podem decidir nada. Podem recomendar, mas decisão mesmo não tem. Isso fez, junto com a centralização de Brasília, das decisões em Brasília, é aquilo que eu disse, perde o conceito de comunidade, perde o conceito de quem está dentro do porto determinar o seu destino. Isso empobreceu o debate e, com certeza, boa parte da solução dos problemas que o Porto de Santos e qualquer porto possa ter, passaria sempre no debate regional, local, com os atores que estão perto do porto. Eles é quem sabe, eles é que têm a noção de qual é o melhor caminho para sair de uma crise, para se suplantar um problema, para se encontrar uma resposta para qualquer tipo de problema que exista dentro do porto. Agora vamos à palavra do especialista. Fabrício, qual a sua expectativa para a movimentação de cargas em 2017? Eu vou dividir em 2 partes. Se você olhar para a parte de grãos, para a parte do agronegócio, eu acho que a expectativa é interessante. É possível que a gente retome o milho, a soja veio com muita força, e o Porto de Santos, por mais às vezes que isso não agrade a cidade, ele é fundamental para o agronegócio. Ele é fundamental para as exportações de soja, de milho, de açúcar, para a importação de trigo e fertilizante.
o complexo Porto de Santos ele é importantíssimo para essa parte da economia que é o agronegócio. Então, vai bem, né? Eu acho que em tonelagem, a expectativa da Codesp, ele tem divulgado que deve aí aumentar em torno de 8%, 10% esse volume. A notícia não é boa para a área de contêineres. Eu também acho que a área de contêineres não deve ter grandes mudanças em função dessa retomada lenta e dificultosa da economia. E o contêiner tem uma relação direta com a dinâmica econômica. Então, eu acredito que, por contêiner, a gente não cresça. A minha expectativa é que, se o PIB crescer em torno de 1%, como alguns especialistas estão dizendo, o Porto de Santos deve ficar em torno de 2%, 3% de crescimento. Se o PIB crescer um pouco mais, esse crescimento vai ser um pouco mais. Agora, infelizmente, para o contêiner ainda as notícias não são boas. Para o agronegócio, acredito que a gente tenha boas notícias. Ok, Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui. O tema Porto é um tema inesgotável, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas esperamos você em outra oportunidade. Muito obrigada. Tânia, eu agradeço aos seus telespectadores e com certeza sempre pode contar com a nossa presença.